Ok, irmão André, o que eu posso falar sobre o livro? O livro trata sobre o arminianismo em três perspectivas: a perspectiva histórica, a perspectiva doutrinária e também relacionada aos textos bíblicos. O livro tem três partes, em outras palavras. Tem a primeira parte, que é história, a segunda parte, que é teologia ou doutrina, e a terceira parte, que é exegese. Na primeira parte, eu trato sobre o arminianismo na história do cristianismo, desde a época dos pais da igreja, passando pela Idade Média, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, e entrando na Era Moderna, inclusive os primeiros anos da Reforma. E nessa primeira parte, eu derrubo algumas lendas que criaram, por exemplo, essa história de que o calvinismo é a velha doutrina da graça, quando, na verdade, o que posteriormente seria chamado de calvinismo só iria surgir com o Agostinho Velho no quinto século da era cristã. O que os pais da igreja, o que os cristãos anteriores ao Agostinho Velho, ou seja, o Agostinho do final da vida, pensavam sobre a mecânica da salvação, era o que seria chamado de sinergismo posteriormente. E aí nós tínhamos duas correntes sinergistas entre os pais da igreja, entre os primeiros crentes, os primeiros 400 anos de história da igreja cristã. Nós tínhamos o ramo semipelagiano e o ramo que seria chamado posteriormente de arminiano. Nessa primeira parte, outro mito que eu derrubo é a história de que o arminianismo surgiu dentro do protestantismo apenas no século XVII, quando, na verdade, nós encontramos, nos primeiros anos da reforma, no século XVI, muitos reformadores arminianos, décadas antes de Armínio, 70 anos antes de Armínio, não só naqueles principais países da reforma, mas em vários outros países. Nós encontramos na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, entre os italianos, entre os espanhóis, nós encontramos reformadores que eram arminianos, antes de Armínio. Eu falo, inclusive, de embates que houve entre reformadores sinergistas arminianos e calvinistas ainda no século XVI, décadas antes de Armínio. Outra coisa que eu falo nessa parte histórica é a importância do arminianismo para a teologia cristã e para a formação do Ocidente. O arminianismo, pouca gente sabe disso, influenciou o direito no Ocidente, influenciou a formação social e política do Ocidente, e tudo isso é apresentado nessa primeira parte da obra. A segunda parte é a parte doutrinária, onde eu falo sobre os pontos principais da teologia arminiana, não só os 5 pontos, mas eu também coloco alguns capítulos para tratar de doutrinas específicas relacionadas. Por exemplo, em vez de ter um capítulo sobre depravação total apenas, eu tenho um capítulo sobre pecado original e outro sobre depravação total. Eu desdobro o tema. Eu tenho um capítulo, claro, sobre graça preveniente, também sobre eleição, sobre a predestinação, sobre expiação, mas tenho também um capítulo sobre livre-arbítrio, sobre soberania de Deus, sobre a relação presciência, onisciência e livre-arbítrio. Temos um capítulo sobre segurança da salvação e também um analisando as tendências dentro do protestantismo a partir de determinadas visões sobre a mecânica da salvação. E a terceira e última parte é exegese. Eu pego alguns textos bíblicos que alguns irmãos às vezes sentem dificuldade diante deles e faço uma exegese deles, mostrando que são textos que, em vez de o que aparentemente possa sugerir se chocarem com o pensamento arminiano, eles o corroboram. Então, o livro é dividido nessas 3 partes e eu creio que vai ser bênção para a vida dos leitores no Brasil todo.